Ela estava em pé no segundo ônibus lotado do dia, segurando sacolas que pareciam pesar mais do que realmente eram. Não era só o peso das compras, era o peso da vida. 60 anos nas costas, um dia inteiro de trabalho, pernas doendo, cabeça cheia. O ônibus freou de repente e o corpo cansado não conseguiu reagir a tempo. Ela esbarrou em um rapaz sentado no banco preferencial. Pediu desculpas, do jeito mais educado que conseguiu. A resposta veio fria, cortante e alta o suficiente para todos ouvirem. Cuidado, sua velha, isso aqui custa mais que o seu salário. O celular dele estava no chão. O silêncio tomou conta do ônibus. Algumas pessoas fingiram não ouvir, outras abaixaram a cabeça, poucas tiveram coragem de encarar a cena. A senhora sentiu o rosto queimar. Não era só vergonha, era humilhação. Talvez o que ele disse fosse verdade. Talvez aquele aparelho realmente custasse mais do que ela ganhava em um mês inteiro. Mas desde quando isso dava o direito de tratar alguém como lixo? Ela nunca foi de brigar, nunca foi de levantar a voz. Sempre acreditou que respeito não se exige, se pratica. Mas naquele momento, algo dentro dela começou a ferver. Era cansaço acumulado, anos de engolir desaforo, de ser invisível. O jovem voltou ao jogo no celular como se nada tivesse acontecido. E ali, em pé naquele ônibus abafado, ela precisou tomar uma decisão. Não seria simples, não teria aplausos imediatos, e qualquer escolha teria um preço. E você, no lugar dela, o que faria? Antes de continuar essa história, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? Escreve nos comentários, eu leio todos. E se você gosta de histórias reais, cheias de tensão, injustiça e reviravoltas, que fazem a gente refletir sobre empatia e respeito, se inscreve no canal agora, porque essa história ainda vai surpreender muita gente. Ela permaneceu em pé, segurando firme na barra de ferro, enquanto o ônibus seguia sacolejando. Não respondeu na hora. O silêncio foi a primeira escolha. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não queria chorar, muito menos dar um espetáculo. Mas o comentário ecoava na cabeça como um tapa. Aquilo não era só sobre um celular. Era sobre desprezo, sobre se achar acima de alguém só porque tinha mais dinheiro. As sacolas começaram a pesar ainda mais. Dentro delas havia comida simples, remédios genéricos e um presente barato para o neto. Nada ali tinha luxo, mas tudo tinha significado. Ela pensou em quantas horas precisou trabalhar para pagar aquelas coisas. Pensou também que ninguém naquele ônibus conhecia sua história. Talvez por isso fosse tão fácil humilhá-la. O jovem continuava sentado, pernas abertas, ocupando mais espaço do que precisava. O fone de ouvido agora pendia de um lado, mas ele claramente escutava tudo ao redor. Algumas pessoas cochichavam, outras desviavam o olhar. Ninguém se levantou para oferecer o lugar. A indiferença coletiva doeu quase tanto quanto a ofensa. Ela finalmente falou, com a voz baixa, mas firme. Disse apenas que não precisava ser tratada daquela forma, que já tinha pedido desculpas. O rapaz riu, debochado, e respondeu que se ela quisesse conforto, deveria pegar táxi. Aquilo acendeu algo diferente dentro dela. Não era raiva pura, era um limite sendo ultrapassado. Enquanto o ônibus parava no próximo ponto, ela percebeu que todos agora prestavam atenção. A tensão era visível. Ela sabia que qualquer palavra a mais poderia virar confusão. Mas também sabia que se ficasse calada, estaria concordando. E ali, entre o medo e a dignidade, ela começou a entender que aquela viagem ainda estava longe de terminar. O que você acha? Ela deveria continuar em silêncio ou dizer tudo o que estava entalado há anos? Ela apoiou uma das sacolas no chão e se virou de frente para o jovem. Não levantou a voz. Pelo contrário, falou num tom tão calmo que o contraste deixou o ônibus ainda mais silencioso. Disse que não estava pedindo favor, estava pedindo respeito.
Explicou que aquele banco existia para pessoas como ela, mas que educação não vinha escrita em placa nenhuma. Algumas cabeças começaram a concordar em silêncio. O rapaz revirou os olhos e tentou colocar o fone de volta como se aquilo fosse encerrar o assunto. Mas ela continuou. Disse que aquele celular não definia quem ele era, assim como as roupas simples dela não diziam tudo sobre sua vida. Foi a primeira vez que ele pareceu realmente ouvir. Não por empatia, mas por orgulho ferido, ele tirou o fone de vez. Ele retrucou dizendo que trabalhava muito, que merecia descansar, que ninguém ali sabia da vida dele. Aquela frase atravessou o ônibus como um eco irônico. Ela sorriu de canto, não de deboche, mas de reconhecimento. Respondeu que também ninguém sabia da vida dela. E mesmo assim, todos se achavam no direito de julgar pela aparência. Uma senhora sentada mais à frente levantou-se e ofereceu o lugar. Não para a mulher humilhada, mas para encerrar o clima pesado. A mulher agradeceu, mas não sentou. Disse que não era sobre o assento, era sobre aprender a conviver. O motorista observava pelo retrovisor atento, pronto para intervir se necessário. Foi então que o jovem, já sem o sorriso arrogante, soltou uma frase inesperada. Disse que não estava num bom dia e que aquilo não era pessoal. A tentativa de justificativa só deixou claro o quanto ele não estava acostumado a ser confrontado. A mulher respirou fundo. O ônibus seguiu. E naquele espaço apertado, algo prestes a ser revelado poderia mudar o rumo daquela conversa. O ônibus fez mais uma parada brusca e algumas pessoas quase caíram. A mulher segurou firme no ferro e, por instinto, ajudou uma moça a não se desequilibrar. O gesto simples chamou atenção. O jovem observou aquilo em silêncio, pela primeira vez sem ironia. Ela ajudava mesmo cansada, mesmo humilhada minutos antes. Aquilo parecia não combinar com a imagem frágil que ele tinha criado dela na cabeça. Ele quebrou o silêncio, dizendo que o celular tinha sido parcelado em muitas vezes, que nem era tão caro assim. A frase saiu atravessada, como se estivesse tentando se justificar para si mesmo. Ela respondeu que não importava o preço, mas o peso que ele deu às palavras. Disse que palavras também quebram coisas difíceis de consertar. Alguns passageiros murmuraram concordando. Então, alguém no fundo perguntou em voz alta se ele não ia levantar. O jovem ficou vermelho, olhou em volta e percebeu que agora todos o encaravam. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno. Levantou devagar e ofereceu o lugar, quase sem encará-la. Ela agradeceu, mas de novo não sentou. Disse que ainda faltavam muitos pontos para ela descer e que estava acostumada a ficar em pé. O jovem pareceu confuso. Perguntou por que ela não aceitava. Foi aí que ela disse que passou a vida inteira abrindo mão de conforto para que outros pudessem sentar. Falou da filha, da rotina pesada, dos 2 ônibus por dia. Não pediu pena, apenas contou. O ônibus ficou em silêncio absoluto, como se todos estivessem dentro da história. Antes que ele pudesse responder, o telefone dele vibrou. A tela acendeu com uma notificação que fez o rosto dele mudar completamente. Ele leu, engoliu seco e olhou para a mulher com outros olhos. O que ele acabara de receber tornava aquela discussão pequena diante do que estava por vir. O jovem fechou o celular com a mão trêmula. A notificação não era comum, uma mensagem curta do pai dizendo que precisava falar com ele com urgência, ainda naquela noite. Algo sobre o cartão bloqueado, despesas fora de controle e chegou no limite. A arrogância que ele exibira minutos antes começou a desmoronar. Pela primeira vez, o mundo confortável dele dava sinais de rachadura. Ele respirou fundo e, sem olhar para ninguém, pediu desculpas. Não foi alto nem bonito, mas foi sincero. Disse que estava irritado, perdido, que achava que dinheiro resolvia tudo porque era a única coisa que sempre jogaram na mão dele no lugar de atenção. A mulher ouviu em silêncio, sentada agora, com as sacolas aos pés. Não interrompeu, não julgou,
Ela respondeu com calma que entendia a raiva, mas não aceitava a falta de respeito. Contou que também já descontou frustrações em quem não merecia e que aprendeu do jeito mais difícil que isso só aumenta o vazio. Perguntou se ele sabia o valor real das coisas ou só o preço. A pergunta ficou no ar, pesada. Um senhor do outro lado do corredor comentou que educação não vem com mesada. Uma moça completou dizendo que caráter não se compra parcelado. O jovem baixou a cabeça. Pela primeira vez naquele dia, parecia ouvir de verdade. O ônibus seguia, mas ali dentro algo tinha parado para todo mundo refletir. Quando o ônibus se aproximou do ponto dela, o jovem se levantou rápido e abriu passagem. Disse que esperava nunca mais falar com alguém daquele jeito. Ela sorriu de leve e respondeu que esperava que ele falasse consigo mesmo com mais verdade. Ao descer, deixou uma última frase no ar, que ficou ecoando dentro do ônibus e preparou todos para o desfecho. No ponto seguinte, o jovem também desceu. Não por acaso. O celular vibrou de novo, agora com uma ligação do pai. Ele atendeu em silêncio, ouvindo sobre cartões bloqueados, limites cortados e a necessidade de aprender a viver como gente. A queda não era só financeira, era de certezas. Pela primeira vez, não havia motorista esperando, nem alguém para resolver. Ele ficou parado na calçada, encarando a própria sombra. A mulher seguiu devagar, sentindo o peso das pernas e algo mais leve no peito. Não venceu um debate, não humilhou ninguém, mas sentiu que tinha recuperado algo que o cansaço vinha roubando. Dignidade. Pensou na filha, na mãe, no quanto ainda precisava resistir. Às vezes, educar não é gritar, é existir com firmeza quando o mundo tenta te diminuir. Dias depois, no mesmo horário, o ônibus parou no mesmo ponto. O jovem estava lá, sem fones, sem celular caro à mostra. Levantou quando ela entrou e ofereceu o lugar com respeito. Não houve discurso, só um gesto. Ela aceitou com um aceno. Às vezes, a mudança começa pequena, quase invisível, mas real. O trajeto seguiu em silêncio. Alguns passageiros reconheceram a cena e sorriram discretamente. Não era um final perfeito, nem rápido. Era humano. A vida não muda em um discurso. Muda quando alguém escolhe agir diferente no dia seguinte. E isso, naquele ônibus, já era muito. E você? O que teria feito no lugar dela? Teria reagido com raiva, ignorado tudo ou transformado a situação em aprendizado? Conta aqui nos comentários. Histórias assim nos lembram que caráter pesa mais que qualquer celular caro e que sempre há tempo de aprender. E inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse.